que existia uma certa rejeição ali na família. Eu era o esquisito, não só pela minha postura por questões do autismo, mas também pela discrepância intelectual entre mim e o resto dos meus pares. Então era muito mais fácil existir uma rejeição do que eles admitirem que eles estão errados, porque se tem uma coisa que mexe com o orgulho do ser humano é ver alguém mais inteligente do que eles. Afinal, esse é o orgulho da raça humana, desde que a gente se tornou Homo sapiens e a gente chegou para o topo da cadeia alimentar foi através do nosso intelecto, porque a gente não é mais rápido que um guepardo, a gente não é mais forte que um gorila, a gente foi através da inteligência que a gente chegou onde chegou. Então é muito difícil para uma outra pessoa, né? A pessoa tem que estar muito bem resolvida com ela mesma, admitir que a outra pessoa é mais inteligente e sabe mais do que ela, principalmente quando essa pessoa é muito mais jovem do que ela. E é isso. Então, Ela tá então com assim, no meu caso, não, mesmo após o diagnóstico, nunca houve não tem uma relação bacana com relação a isso. E agora, com relação à minha filha, eu tô sempre com um olhar muito diferente para que ela tenha esse suporte. Então, já existiram múltiplas situações com ela onde eu pude sentar e conversar. E a gente faz meio que vendo a evolução dela, né, de como era antes para como tá agora, e eles falam, nossa, que incrível, sua filha, não sei o quê. Eu falo, mérito nosso. Porque tem muitos pais que só empurram com a barriga, porque assim, a gente, para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, a gente se prepara, né? Até para fazer um prato ali de comida na cozinha, a gente para ver um tutorial. Mas às vezes para criar os filhos, a gente acha que já sabe. A gente acha que já sabe e só vai. Né? E aí a gente vai repetir muitos erros das gerações passadas. Sim. Porque o que a gente tem aqui dentro do nosso HD com relação à paternidade e maternidade foi o que a gente vivenciou. E muitas coisas a gente sabe que não foi bacana, mas a gente não vai corrigir se a gente não tiver esse processo crítico e peraí, então deixa eu ver com um profissional, né? E tempo de casa também não significa muita coisa, porque você pode pegar alguém que está fazendo a mesma coisa há 30 anos e fazendo de forma medíocre. Então eu prefiro, para ajudar a arrumar minha casa, chamar uma organizer que estudou profissionalmente aquilo nos últimos 2 anos, né? Do que chamar alguém que está ali cuidando da casa a vida inteira, mas a casa não está em ordem. Então, assim, isso é também a diferença entre uma prática por praticar e uma prática por medir o desempenho, que é o que eles chamam de prática deliberada. Eu gosto muito disso, de prática deliberada. Então, por exemplo, programas de digitação, onde eu consigo ver o quão rápido eu digitei, qual é a porcentagem de erros que eu cometi, e aí eu tenho como medir o meu progresso dentro daquilo. E como é que a gente faz isso hoje como pais? A gente cria uma espécie de laboratório, a gente deixa ela ali no parquinho do condomínio e brincar com as outras crianças, e a gente não interfere, a gente adquire feedback daquilo, percebe onde ela teve certos erros, desvios comportamentais ou coisas assim, e aí a gente conversa com ela em casa e tal, e aí tenta de novo e vai vendo o progresso. Antes ela praticamente não conseguia interagir com outras crianças. E hoje ela já consegue chegar, se apresentar, ela já tem algumas crianças que ela já consegue brincar e com mais frequência. Então, é isso. E também a gente... esse é o ponto interessante. Dar esse suporte por causa da questão do autismo, mas também perceber que ela não sou eu. Ela vai ter questões muito particulares dela. Que ela é um ser humano à parte. E aí ela tem os próprios desafios, né? Então ela ainda está engatinhando nas questões ali de leitura, de contas, né? E na idade dela eu já programava. Então, assim, são coisas completamente diferentes, sabe? Quantos anos ela tá? Ela vai fazer 7 anos agora em fevereiro. É que você tem o combo da alta habilidade, né? Sim, mas também a forma como ela aprende é diferente, né? Então eu aprendi pela maneira clássica, sei lá, de pegar um texto e ir lendo ali o livro por conta própria e já querer muito rapidamente, por conta própria, tirar aquilo da teoria e levar para alguma coisa prática, porque eu sabia que ia absorver aquilo melhor.
ia botar aquilo como mais uma ferramenta no meu kit para outra coisa que eu fosse fazer, e assim vai. E no caso dela, tem que ser tudo muito lúdico. Uhum. Então, ela gosta que se aquilo tiver um formato de brincadeira, ela vai absorver muito rápido, sabe? Às vezes eu sentar ali para ela e mostrar, os números funcionam dessa forma, isso aqui é uma dezena, isso aqui é uma centena, uma multiplicação não é nada mais do que somar aquilo várias vezes, então não vai adiantar. Mas se eu chegar e achar um aplicativo de celular que é para fazer as continhas jogando flor para lá e para cá, e bolinhas e coisas, ela vai passar a tarde toda fazendo aquilo porque ela achou muito divertido. Então, se ela tem uma coisa assim mais lúdica, mais de diversão, de dança, de brincadeira, ou ela fazer um teatro para explicar um conceito, ela vai gravar aquilo para sempre, assim. O Adri, mas isso não pode ser do universo feminino? Eu ia falar isso. Feminino e também da geração, né? Outra A geração. outra geração. Eu acho que tem um monte de coisa aí. Primeiro que ela, né, pelo próprio espectro, ela é diferente dele, né? Tem a coisa da geração. O autismo na menina é diferente também, já tecnicamente, né? Diferente do menino. E, né? Se a gente for olhar bem olhadinho, cada um vai aprender de um jeito, cada um é um, eu não consigo colocar todo mundo num balaio só, né? A escola que faz isso, aliás, enfim. Mas uma coisa que me chamou a atenção do que o Lex falou, e que eu acho que a gente também pode abrir para todo mundo, né? Qualquer parentalidade. Vocês perceberam o estado de presença em que o Lex e a esposa se colocaram diante da educação da filha? Eu acho que essa é a grande sacada. Eles ficam no parque observando o que ela faz e vendo entre um parque e o outro o que ela fez de diferente. Se a gente estiver distraído ou tentando fotografar o filho só para postar, desculpa, eu tenho que falar sobre isso. Ou fazendo outra coisa, né? Trabalhando no celular, olhando. Né? Que estado de presença e disponibilidade você tem de fato para a educação e o desenvolvimento do seu filho? Porque é nessa observação individual que você vai ter toda a diferença. Cada criança é única. É ali que você vai perceber o desenvolvimento dela, seja para cá ou para lá. Eu estou falando, né, dessa presença genuína ali, intencional. E na verdade, né, nos meus anos de experiência, o que eu mais vi, e ainda mais quando uma criança recebia um diagnóstico, era uma fuga, e eu não estou falando de fuga emocional, era uma fuga de verdade.